Paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Peço nessa noite que você abra a sua Bíblia. Enquanto você procura aí, Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 17, do 26 ao 37, amém? Quero aproveitar já para agradecer aqui ao pastor Wilson, por esse convite de estarmos aqui, justificar também a ausência do meu esposo, que hoje está pregando em um outro culto de família, e da minha filha também, que hoje está servindo ali na central, não pôde nos acompanhar, amém? Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite? Eu não sei você nessa noite se tomou posse, porque muitas vezes a palavra de Deus é liberada aqui no altar, mas nós não temos fé para tomar posse, ou muitas vezes estamos dispersos. E a revelação foi muito clara hoje a respeito da porta que o Senhor abriu, da cadeia que Ele quebrou. A cadeira o pastor viu lá atrás, mas eu estava sentada aqui na frente e tomei posse. Não sei se era para alguém lá de trás, mas eu aqui da frente também tomei posse, porque eu vim nessa noite para buscar uma resposta nesse sentido da parte de Deus. E todas as vezes que saímos da nossa casa, não apenas para mais um culto, não apenas para cumprir um protocolo, não apenas porque é um domingo que você já se habituou a ter esse costume, esse ritual, esse dia que para você talvez é sagrado. Mas quando você sai da sua casa disposto, com o coração aberto, dizendo tudo o que o Senhor tem para mim, hoje eu estou disposto a receber. Então você sai de posse de vitória, de porta que é aberta. A surpresa vem depois do culto, mas também ela acontece durante o culto para quem está ligado, para quem veio com o coração aberto. Então nessa noite, você tem liberdade de glorificar o nome do Senhor aqui. Não feche a sua boca. Esse lugar não é outro senão a casa do Senhor. Amém? Vamos ler? Lucas, a partir do 17, 26, capítulo 17, a partir do 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e o consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu vou ler só até aqui, vou pedir para que você repita comigo, vou pedir só dessa vez, porque eu quero que você saia daqui hoje, obedecendo essa ordem, que Jesus tão expressamente, essa ordem tão solene que Ele vai dar, dizendo para nós lembrarmos dessa mulher. Vamos dizer comigo? Lembrai-vos da mulher de Ló. Se assenta glorificando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está falando com seus discípulos, está falando mais uma vez a respeito das coisas do fim. E ele vai começar a usar situações que aconteceram lá atrás, história que era já conhecida, situações que já eram conhecidas ali pela maioria daqueles que lhe ouvia. E Jesus, ele começa a trazer a memória daquelas pessoas que um dia também já haviam sido avisadas, que um dia também já tinha sido ademoestada, que o Senhor também já havia avisado, alertado, usado os seus servos para chamar atenção para algo que iria acontecer. Então Jesus, em meio àquela conversa, aquele momento, Jesus vai lembrar e vai falar, olha, assim como foi também nos dias de Noé, e ele vai dizer também sobre a questão do Ló, mas ele vai enfatizar aqui, vai dizer, olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês hoje, dizer assim, você lembrou da mulher de Ló? Você vai dizer, eu não lembrei, irmã, hoje. Eu nem penso nessa mulher. Mas por que Jesus quer que a gente fique pensando nessa mulher? Para que pensar na mulher de Ló? E para que meu marido tem que pensar nela também? E Jesus está falando aqui, lembrai-vos da mulher de Ló.
E todas as vezes que eu penso a respeito dessa família de Deus, todas as vezes que eu leio essa palavra, e quando eu vejo Jesus chamando a nossa atenção e dizendo, vocês precisam se lembrar, lembre-se dessa mulher, e vejo Jesus chamando a nossa atenção para isso aqui. Todas as vezes que eu penso acerca dessa família, irmão, isso me impacta, porque eu olho para a história dessa mulher e vejo alguém que foi quase salvo. Alguém que teve muitas oportunidades. Alguém que estava assim, a um passo, pertinho de alcançar a mesma graça, a mesma oportunidade, a mesma misericórdia que o seu esposo e suas filhas alcançaram. Mas por uma olhadinha para trás, por uma situação aparentemente tão pequena, por um apego, por algo que parece tão irrelevante, é só uma olhadinha, essa mulher mudou completamente o curso da sua vida. Isso me chama muita atenção, porque foi por um olhar. Mas, para entendermos bem o contexto e entender bem a história dessa mulher, a gente precisa voltar um pouquinho lá no começo na história do marido dela, que também foi um homem que por um olhar, por uma olhada, por se ver encantado com algo, também tomou uma decisão, e essa decisão selou todo o seu destino. Porque existem momentos nas nossas vidas de decisões que nós precisamos tomar. E que se nós não estivéssemos debaixo de uma direção de Deus, se nós não tomarmos essa decisão debaixo de uma orientação de Deus, se nós nos deixarmos levar apenas pelaquilo que os nossos olhos vê, nós corremos o risco de com essa decisão colocar toda a nossa família em grande perigo. O tema desses dias, desse propósito é família, projeto de Deus. A família é um projeto de Deus, mas ela apenas não é um projeto de Deus. Deus tem um projeto também para cada família. Você não mora onde você mora por acaso. Você não casou com esse homem por acaso. Você não casou com essa mulher por acaso. Os seus filhos, os filhos que Deus te deu também não é por acaso. Há um projeto de Deus específico para minha e para a tua família. E nós precisamos descobrir o que Deus deseja que a minha casa faça em prol ao reino do Senhor. Não é para pessoas especiais. Não é para quem é assim com Deus só, não. É para todo aquele que se dispõe a ouvir a voz de Deus e entender que há um propósito. Mas na contramão disso, a palavra de Deus também diz que o diabo também tem os 3 ministérios dele, que é matar, roubar e destruir. Há uma também contraproposta. Há também um projeto do maligno para destruir a minha e a tua família. Mas o Senhor todos os dias, e sobretudo em culto como esses, em projeto como esse, o Senhor vem, nos traz até aqui e nos dá oportunidade, ferramentas para que nós possamos enfrentar, resistir todas as investidas do maligno contra a nossa casa. Ferramenta você tem, direção você tem, você precisa ter ouvidos e posicionamento para receber aquilo que Deus tem te dado, porque senão o inimigo vai tragar também a tua família. Sabe, irmãos, essa história sempre chama a minha atenção, porque é uma família que teve muitas oportunidades. A palavra de Deus diz que Abraão, sobrinho de Ló, sobrinho de Abraão, quando Abraão ouve a voz de Deus lá em Ur dos Caldeus, quando ele escuta a voz desse Deus que ele nunca conheceu, que ele nunca tinha ouvido falar até aquele momento, e ele toma uma decisão apenas por ouvir essa voz. E eu admiro muito, porque Abraão era um homem que tinha pressa em obedecer a Deus. Era um homem que tinha uma prontidão em obedecer. Deus falava e Abraão imediatamente estava ali, obedecia, porque muitas vezes nós ouvimos, mas tardamos em obedecer a Deus. E Abraão prontamente ouviu. Abraão obedeceu e a palavra de Deus diz que isso foi imputado a ele como justiça. Ló estava lá, ouviu da boca de Abraão aquilo que Abraão ouviu da boca de Deus. E ele agora vai começar também a trilhar os caminhos juntamente com Abraão. E não só apenas caminhar com ele, mas também receber as mesmas bênçãos que estavam sobre a vida dele.
Olha como é importante as alianças que fazemos com quem está debaixo de uma direção de Deus. Ele vai decidir caminhar com o tio. A palavra de Deus diz que ele era muito próximo desse tio. E ele começa a caminhar, então ele vai aprendendo ali junto com o tio o temor a Deus, a levantar altares para esse Deus. Ele vai ver tudo que Deus está fazendo na vida dele, o cumprimento de muitas promessas. Aí você diz, não, minha irmã, mas Abraão esperou, Deus demorou para cumprir. Mas nesse intervir, Deus nunca parou de trabalhar, mesmo nas loucuras de Abraão, mesmo nos erros deles. Deus o tempo todo mostrando a sua misericórdia, cumprindo a sua palavra. E esse homem estava lá, a esposa dele, que Deus diz que é para nós lembrarmos dela, estava também naquelas tendas. Ouviu Abraão também falar com Deus, ouvia Ló também juntamente com Abraão falando com Deus, viveu experiências com Deus, mas nem só de experiência vive o crente. Você pode ter experiência com Deus, você pode caminhar muito tempo com a religião, você pode dizer que tem 20, 30 anos de carteirinha, mas se você não tem temor a Deus, se não se submete à palavra de Deus, você só é alguém que acompanha a multidão. Ela viu de perto o que é a fidelidade de alguém com Deus. Ela tinha dentro da casa dela um homem que a palavra diz que ele era íntegro também. Mas mesmo os mais íntegros, se não vigiar, corre o risco de ser levado pela concupiscência dos seus olhos, pelo desejo das facilidades do mundo. A palavra de Deus diz que eles cresceram tanto, a bênção foi tanta, Deus abençoou tanto a vida de Abraão, tanto a vida de Ló, que chegou um momento que ele já não cabia mais no mesmo lugar. Não dava mais, aí começou aquele problema, família tem problema, irmão, mora junto para você ver. Aí começou o problema, e não era nem deles, não era entre eles, os pastores brigavam. E às vezes, muitas vezes, a gente se envolve em situações que não tem nada a ver com a gente. Mas muitas vezes, por situações que você está envolvido, você é obrigado a tomar uma decisão. E agora Abraão vai chamar ele e vai dizer, olha, eu não quero briga com você. Eu não quero problema com você. Eu não quero que estrague esse tempo, essa amizade. Eu não quero que a nossa relação seja prejudicada por causa de briga, por causa de ovelha, de espaço, de terra. Então eles vão tomar uma decisão e Abraão vai dizer para ele, Abraão não vai dizer para ele assim, olha, escolhe lá, não. Porque talvez lá na frente, depois de tudo que nós vamos caminhar, daqui a pouco o que vai acontecer, ele poderia dizer, eu só estou aqui porque é Abraão que me direcionou para esse lugar. Porque na hora do aperto a gente sempre quer achar alguém para culpar. Abraão diz para ele assim, olha, escolhe para onde você quer ir. Ô irmão, nos momentos das maiores decisões da nossa vida, é aí que revela o nosso verdadeiro caráter. Quando é dado a ele a oportunidade de escolha, de uma decisão que não envolvia só ele, de uma decisão que envolvia toda a casa dele, diante de uma decisão, preste bem atenção em nome de Jesus, diante de uma decisão que ele precisava tomar, e essa decisão envolveria toda a casa dele. Não é uma decisão que você decide do dia para a noite. Não é uma decisão que você decide na emoção. Não é uma decisão que você toma sem orar a Deus. Não é uma decisão que você toma apenas com teus olhos. Mas a palavra de Deus diz que Ele coloca os olhos e Ele se agrada daquilo que os olhos vê. E baseado naquilo que agradou a tua alma, a tua carne, Ló definiu o futuro da sua casa e da sua vida. E hoje à tarde o Senhor me dava essa palavra. E Ele disse que quantas pessoas apenas com os olhos tem trocado o tempo de aliança com Deus por aquilo que passa. Ele
colocou os olhos. E quando ele decidiu com os olhos, eu penso que antes dele se mudar para Sodoma, Sodoma já estava dentro do seu coração. Ninguém vai para Sodoma do dia para a noite. Primeiro você coloca os olhos. E aí você descobre que Sodoma é atrativa. Você descobre que Sodoma parece com o jardim do Senhor. A palavra de Deus diz que ele olha e diz assim: parece com o jardim do Senhor. É bonito, é lindo de ver, está tudo pronto. Os meus olhos viu e eu decidi por isso. Qual tem sido as bases das suas decisões para a tua casa? Quais são os critérios que te levam a tomar decisões dentro do teu lar? Quais são as propostas que é feita? Porque não é porque alguém disse que você pode escolher, que você vai definir a tua vida inteira, porque alguém disse que você podia escolher, porque Deus disse: coloco diante de ti a bênção e a maldição, você escolhe. Aleluia. Ló era aquele tipo de pessoa, irmão. Sabe aquelas pessoas que gostam de vantagem? Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Tem gente que gosta sempre de ter uma vantagem. Não importa se nesse meio do caminho, para ter essa vantagem, você vai ser desleal com alguém. Não importa que para satisfazer e ter a sua vantagem, você precisa passar por cima de quem te ajudou um dia. Não importa que você não vai reconhecer quem serviu de um pai para você, e que você só chegou ali porque alguém te estendeu a mão, e mesmo sendo órfão, Deus colocou um pai para cuidar de você. Mas Ló se esquece disso e toma a decisão naquilo que agradava aos olhos dele. Mas depois que você já colocou o olho, irmão, não tem consideração, não tem palavra, não tem conselho, não tem nada que te faça mudar. Um homem que caminhou com quem erguia altares por onde passava, podia ter orado mais, podia ter buscado mais. Antes de olhar para Sodoma, podia ter buscado a direção do céu. Porque você vai ver que quando ele toma a decisão por Sodoma, você olha para Abraão e parece, você tem a impressão que Abraão perdeu naquele negócio. Ele vai escolher o melhor lado, ele vai escolher os campos mais verdejantes. Ele não pensou que Abraão já estava velho. Ele não pensou que eu preciso honrar quem me ajudou um dia. Não, Abraão, eu já tenho demais. Eu vou deixar que você escolhe. Ele escolheu, irmãos, porque quando o coração já não está mais nas coisas que são do céu, você sai passando por cima de todo mundo, de qualquer conselho. Você não ouve sua mulher, você não ouve seu esposo, você não ouve seu pai, você não ouve a sua mãe, porque os seus olhos já estão olhando para lá. Mas nessa noite a porta foi aberta. Não é porta de casa, não é porta larga de bênção, de prosperidade. É a porta da graça que foi aberta nessa tarde, nessa noite. Foi Deus quem abriu para dizer: tira o olho de Sodoma, porque eu tenho um céu para você olhar e bênção para te fazer prosperar. Enquanto Ló se impressionava com as coisas que Sodoma tinha para oferecer, coisas que passam, coisas terrenas, Abraão sai daquela conversa. Sabe aquela sensação que alguém tirou vantagem de você? Um espertalhão sempre tem, alguém que quer se dar bem em tudo, que quer tirar vantagem. Parece que você saiu perdendo, mas deixa eu dizer para você, ninguém nunca perdeu por confiar em Deus, irmão.
Parece que tiraram algo de você. E Deus está dizendo: o céu tem mais para te dar. Ló saiu feliz e contente, se contentando com as coisas da terra. Mas a palavra de Deus é muito clara, que diz que quando Ló escolheu, quando ele escolheu Sodoma, Abraão sai dali, Deus disse: filho, olha para o céu, eu tenho promessas para você, eu vou te engrandecer, você será pai de multidões, porque nada que a terra te ofereça pode superar o que a eternidade com Deus tem para te oferecer. Não importa os valores da terra, não importa se aqui custa tão caro e é desejado por muitos, Deus está dizendo que o céu tem para você, é muito maior e é eterno. Aleluia. E Ló, no capítulo 13, diz que ele monta uma tenda próximo. E é sempre assim, né? Não é do dia para a noite. Ló começou morando perto. Mas no capítulo 18, você vai ver que Ló já estava dentro. Construiu uma casa lá dentro. Já estava trabalhando lá, ele ficava na porta. O mundo sempre tem muita coisa para oferecer, mas precisamos lembrar que é passageiro. A palavra de Deus diz que ele começa perto, mas aos poucos vai se relacionando, se envolvendo. Sabe, não é do dia para a noite. É uma conversinha, sem pretensão nenhuma. Não, irmã, só olhei. É aquele tipo de coisa que você acha que não vai dar em nada. Não, eu tenho certeza que Deus está me usando para ganhar essa pessoa para Jesus. Eu estou indo para Sodoma, irmã, mas eu estou no propósito. Ô irmã, eu vou ficar lá, mas eu vou ganhar aquelas pessoas para Jesus. Ele nunca levantou um altar naquele lugar. Não tem como servir a Deus, irmão, se relacionando com Sodoma. Você pode até falar do amor de Deus, mas você não precisa estar lá dentro. A palavra de Deus diz que ele começou perto. Eu tenho certeza que você já escutou aquela situação da rã na água morna, que vai ficando, entrou em ebulição, ela morre que ela nem vê. É exatamente assim. Você vai chegando perto, e os seus olhos vai se acostumando com aquilo que antigamente para você era algo que você dizia: eu jamais aceitaria. Mas você vai convivendo e vai normalizando aquilo que para você um dia você dizia assim: eu nunca vou aceitar. Mas passa a conviver. Você começa a normalizar. E não é só as coisas erradas. Tem muita gente que normaliza até aquilo que é extraordinário no nosso meio. Às vezes tem pessoas aqui, Deus está falando. Irmãos, e a gente, o que te traz aqui? Se você não tiver fé para receber as palavras que é direcionada nesse altar. Mas a gente vai vindo e vai normalizando, tudo vai virando um costume, as coisas vão ficando tão banais, o tempo vai passando e você nem percebe que você é só mais um religioso, alguém que se habituou, que se acostumou com uma presença, mas que já não faz diferença, você cumpre o protocolo e sai. Oh, e Deus nessa noite nos trouxe aqui para dizer: lembrai-vos, vocês têm a mesma oportunidade, haverá menos rigor para aquele povo com que tem preparado para essa geração. E Deus nessa noite está te lembrando, por amor à tua vida, nos chamando a um posicionamento. Ô irmã, mas eu estou na igreja, estou com meus filhos, estou com a minha família. Não é estar na igreja. Não basta caminhar com Abraão.
Não basta dizer que é parente de fulano de tal. Não, Deus não tem sobrinho e não tem neto. Deus tem filhos. E com filho Ele trata diferente. Qual é o propósito? Para que você traz a sua família na igreja? Você tem falado para os seus filhos que Jesus está vindo aí? Você tem mostrado para eles os sinais da volta de Jesus? Ou você só traz? Não basta caminhar, irmãos. Olha para Judas. Olha para Geazi. Falta de tutores, de direcionamento, de pessoas cheias de Deus nunca foi. Mas não é andar junto. Não basta estar no lugar, é saber se você está conectado com Deus que tem regido essa casa, com o Deus da sua vida. Você sabe quando você conhece quem é que anda com Deus e quem anda com vista, é na hora de tomar uma decisão. Na hora que as oportunidades vêm, principalmente quando é oportunidade grandiosa, ali você revela o seu caráter cristão. Foi nesse momento que ele mostrou o que estava dentro do coração dele. Aonde é que estava o coração dele? Não buscou a orientação de Deus. Não buscou direcionamento de Deus. Não adianta dizer que anda com Deus, mas todas as decisões da sua vida você toma sem consultar a Deus. Aleluia. O irmão, Deus foi dando sinais. Tem gente que está dando cabeçada, não é por falta de Deus falar. Deus dá sinais, claro, mas teu coração não vê. Ele já tinha entendido que estava no lugar errado. Ele foi sequestrado. Entraram na cidade, levou todo mundo, acabou com a cidade praticamente. Lá vai Abraão. A misericórdia de Deus por intermédio dele salva ele, salva aquela cidade. E Deus está sinalizando: aqui não é lugar para você. Sodoma não é teu lugar. Olha a oportunidade que ele teve de sair. Essa noite é a noite de oportunidade de Deus para crente aqui. Deus está dizendo, é noite de oportunidade. Você precisa tirar os teus olhos dessa situação. E eu falo disso debaixo de uma direção de Deus. Deus está dizendo para alguém aqui, se persistir nesse caminho, é morte no final. Pare de brincar com Deus, irmão. Ló viu todos os sinais. Mas aí fica que nem Sansão achando que tem controle. Eu estou em Sodoma, mas não, eu estou controlando, irmã. Eu tenho um controle da situação. Sodoma não me atrai, eu só estou lá. Ah, não, irmão. E Deus vai dando sinais. A palavra de Deus diz que ele, dentro do coração dele, ele ficava afligido pela situação, ele não aceitava, ele estava incomodado. É aquela situação que passa um culto, Deus fala, você se sente incomodado. Vem a tua mulher, fala, você se sente incomodado. Vem teu marido, fala, você sente que o Espírito Santo está requerendo de você. Aí Deus faz gerar no coração de alguém. 3 dias Deus dizendo, essa família é um projeto meu. E ninguém pode tocar naquilo que Deus projetou. E Deus vai sinalizando, até que chega uma hora que o cálice chega aqui, e Deus fala, eu vou destruir todo mundo. Aí vai Abraão interceder mais uma vez. Oh, louvado seja Deus, que tem alguém que ainda intercede. Você tem o Espírito Santo. Você tem Jesus. Você tem oportunidades. E a palavra de Deus diz que agora Deus vai enviar esses mensageiros, como está enviando aqui nessa noite e enviou esses dias,
para dizer que é tempo de você despertar. A destruição está chegando e vem para a tua casa também, Ló. Mas Deus só salva quem está disposto a sair da zona de conforto, do mundo da podridão. Oi, irmã, mas eu estou na igreja. Ele também era crente. Oi, irmã, mas eu estou levando as minhas filhas, você vai ver lá na frente. As filhas dele, a palavra de Deus fala que eram moças virgens. Elas podiam ser fisicamente puras, mas o coração estava corrompido. Tão corrompido que corrompeu o pai. Preste atenção nisso, irmãos, em nome de Jesus. Não é só dizer que é crente, é ensinar o caminho da verdade. Eu queria trazer outra palavra mais coach para vocês aqui hoje. Mas Deus não me chamou para isso. Deus não me chamou para isso. Deus não me tirou da onde Ele tirou para vir massagear ninguém. A mensagem de Deus e o plano de Deus para a família é salvação. Deus se preocupa e Ele não quer que nenhum se perca, irmão. O irmão, ele recebe aquela notícia. Num primeiro momento choca. No primeiro momento ele fica alarmado e com medo. Ele vai em um, fala. Os genros olham para o céu assim, mas o céu está limpo, irmã. Parece que não vai acontecer nada. Tanto tempo que está falando, imagina que Deus vai fazer isso. E Deus está sinalizando e está falando. E aí Ló vai ouvindo tanto isso que depois teve dificuldade de tomar a decisão, porque é aquela coisa de você ouvir, sentir aquele medinho, aquele arrepio que não te transforma. Sentir aquele momento de constrangimento, mas que não te leva ao arrependimento. Que não te leva a tomar uma decisão, uma postura. E a palavra de Deus diz que agora os anjos têm que pegá-los pelas mãos. Tem gente que Deus tem que dar um sacode. E não é para te punir, é por misericórdia que Ele vai fazer. Oh, Jesus. E os anjos vão pegar aquela família pela mão. Vai forçá-los a sair. E aí é por isso que Jesus fala, eu sempre me perguntei, por que uma estátua? Por que ela não morreu como todo mundo que estava lá? Eu não entendo muito de arte, mas quem entende sabe que estátua é um monumento, é algo que conta história, que é um marco temporal. Era justamente para que nós se lembrasse de alguém que teve todas as oportunidades, que até caminhou um pouco em direção à obediência, mas que no meio do caminho não suportou e olhou para trás e perdeu a salvação. Imagina que difícil você caminhar e chegar até aqui, mas por algo tão pouco você perder a sua salvação. Irmão, essa mulher também teve as mesmas oportunidades. Casada com um homem íntegro. Aquela família teve uma oportunidade que era para poucos. Eles tinham conhecimento do Deus verdadeiro num lugar de idolatria. Poucos tinham o privilégio que aquela família tinha. É quando você olha e fala, graças a Deus, irmã. Meus filhos estão tudo dentro da igreja. Tem gente que abre a boca para falar, graças a Deus, meu menino está na igreja, meu filho está na igreja, minha filha, estou levando todo mundo. Mas o coração Deus conhece. O lugar aonde você tem plantado os teus pés, Deus conhece. As decisões que você toma, Deus conhece. De nada adianta andar muito tempo com Deus e no fim perder a tua alma. Não adianta nada. Deus tem um plano para a minha família. Deus tem um plano para a sua família. Deus é Deus de oportunidade.
E nessa noite Ele está trazendo para mim e para você uma oportunidade. Repense nas suas decisões. Se tem te afastado de Deus, volta logo que dá tempo. Talvez fosse orgulho que não fez ele voltar. Talvez fosse a decisão de dizer, eu não quero mais viver à sombra de Abraão, não. Eu quero andar com as minhas próprias pernas. E tem gente até achando que Sodoma é coisa de Deus. É verde, é bonito, é próspero. Não, irmão. O Evangelho é vale. O Evangelho é cruz. O Evangelho é dificuldade. Mas há um galardão para quem abre mão de Sodoma, irmãos. Há um galardão para quem não leva os filhos só para levar. A igreja não tem obrigação de educar teus filhos, não. Irmão, eu sou de uma época. Eu sei que hoje, se a gente falar isso, o povo até ignora, mas os obreiros da igreja, eles tinham permissão até para pegar nós pela orelha. Os obreiros, nós tínhamos medo dos obreiros. Porque se nós respondêssemos, os obreiros contassem para a mãe, a chibata em casa era garantida. Mas hoje, se deixar, os pais batem no obreiro. Porque tem que proteger o filhinho. Ensina o teu filho, irmão. Ai, irmã, eu não vou ficar nessa igreja, não. Aqui proíbe muita coisa. Andar com Abraão é difícil, Deus não dá mapa, não dá direção, não tem salário fixo, não tem nada. Eu vou ficar em Sodoma, porque eu sei que aqui meus filhos vão ter oportunidade, vai ter sim. E ainda diz que as decisões que está tomando é em prol da família. Eu estou trabalhando muito, irmão, porque olha, minha família, eu desejo muito, eu tenho que cavar poços para os meus filhos, muitos poços. E aí os teus filhos, em vez de beber da água, vai lavar os pés com essa água. Porque você não ensinou o valor de cavar um poço. É por isso que Abraão vai cavar poços, vai deixar para Isaac. Mas Isaac teve que aprender a desentulhar os poços. Para de facilitar as coisas. Ensina teu filho, tua filha, que o caminho com Deus é de dificuldade. Que aqui não é lugar de descanso. E que vale a pena confiar em Deus. Não fica culpando Deus por causa das decisões que você tomou com base no teu olho. Com base no teu orgulho próprio. Com base no teu olho grande de querer ganhar sempre mais. Que aí você vai para as portas de Sodoma trabalhar. E Sodoma está entrando no coração dos seus filhos. E você não se percebeu. Oh, irmão, mais vale um deserto com Deus do que um paraíso sem Ele. Mas tem gente querendo construir paraíso aqui. Tem gente trocando a prosperidade eterna por prosperidade terrena. E diz, é tudo para o meu filhinho. Deus nessa noite está nos chamando a pensar nas nossas decisões. A porta foi aberta e é a porta da graça hoje. As algemas que estavam sobre a cadeira é aquilo que tem te prendido em Sodoma. Ô irmão, o que te prende lá que tu não tomou uma decisão de sair diante de tanto sinal que Deus está te dando? Deus está sinalizando nessa noite. E eu não vou sair daqui sem deixar claro para você a direção que Deus deu. Nessa noite Deus está dizendo, olhe para o céu, tira os olhos das facilidades dessa terra, das tentações, daquilo que atrai o teu corpo, a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloca de pé nessa noite. Aleluia. Eu não vim aqui para ficar batendo em ninguém não, viu, irmão? Mas eu vim aqui para lembrar algo que o Senhor Jesus Cristo. Você pode não dar valor ao que eu falo fora dessa palavra.
Você pode não dar valor nas palavras que eu digo por aí. Você pode encontrar comigo e menosprezar qualquer conversinha. Mas eu estou te lembrando palavras que não são minhas. Jesus está dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. É triste ver grandes projetos de Deus sucumbindo por causa de decisões erradas. Oh, mas é maravilhoso quando é Deus que escolhe para mim e para você. Às vezes as bênçãos de Deus vêm vestido de tanta impossibilidade, que você olha e fala, não é de Deus. Isso aqui não pode ser de Deus. Porque às vezes vem pequenininho, irmão. Vem assim vestido de uma coisa tão simples. Você fala, Deus só pode ser ali. Olha a campina, imagina. Olha esse jardim, que coisa linda. Olha só, imagina, irmão, barriga, tanquinho, um corpinho, um violão. Mas não existe beleza que dure para sempre. O que te dá prazer hoje pode te destruir amanhã. Aquilo que faz você trocar o que é eterno por coisas tão passageiras. Olha a oportunidade que esse homem teve. Aí você fala, não, irmã, mas ele foi salvo. Ele foi salvo. Ele foi. As filhas foram. E lá na frente você vai ver que a geração desse homem por um incesto. Ô irmão, o povo que surgiu dali foram as pessoas mais perseguidoras do povo de Deus. Olha o que uma decisão errada faz. Olha o que você só levar para a igreja faz. Olha o que você arriscar brincando com Sodoma, levando Sodoma, não está muito longe de nós não, irmão. Sodoma está na televisão, Sodoma está no celular. Sodoma está ao alcance, pertinho. Tem gente morando perto, achando que tem controle, brincando. E Deus nessa noite está falando. Lembre-se. Ele podia dizer, lembre-se de Sara, lembre-se de Ruth, lembre-se de Esther. Mas ele está dizendo, lembra da mulher quase salva, fracassou nas portas. Você não está caminhando com Cristo para terminar numa vida fracassada. Você não está vindo num culto de família como esse aqui, para ver alguém ficar para trás, irmão. Ninguém fica para trás. No Egito não fica nenhuma unha. Tudo que é teu você vai levar com você. Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. E eu não sei quais são as decisões que você já tomou. E que nessa noite, Deus está dizendo, não importa quão longe você foi. Não importa o quão caído, prostrado você está. Deus nessa noite envia mensageiros a dizer, eu posso te resgatar desse lodo que você entrou. A mão de Deus nessa noite está estendida a pegar na mão de quem quer sair. Oh, Ramanchoremecaso. Não deixa que o orgulho, não deixa que as coisas que te envolveram os laços, Deus quebrou algemas nessa noite. O inimigo não te segura mais. Deus está dizendo, eu estou quebrando o vício. Algemas do vício, Deus está quebrando. Eu não sei se você crê. Ouça se quiser. Quer queira ou não queira, Deus está falando nessa noite. Deus está dizendo, eu tenho te visto na madrugada. Eu tenho te visto onde você tem colocado os seus olhos. E hoje eu desci aqui para te dar uma chance, não perca. Oh, Ramanchuremekandaramandarasai.
Oh Deus, eu vou orar. Oh Jesus. Oh Deus, aqui está teu povo, aqui está tua igreja. Ah, Jesus, e recebemos essa advertência tão solene, dito pela tua boca naqueles dias, para hoje nós nos lembrarmos, Senhor, dessa mulher, dessa família. Oh Deus, nós não decidimos hoje estar aqui. Essa decisão foi tomada lá atrás, quando erguemos as nossas mãos a Ti. Naquele dia nós decidimos que estaríamos aqui hoje. E o Senhor nos sustentou até aqui, a Tua graça, a Tua mão. Pois o Senhor ainda adentra nos piores lugares. Se há 1000, se há 50, se há 10, o Teu amor ainda alcança, mesmo que poucos. Mesmo que apenas um. Ah, Jesus. Oh, Ramanchoremica Naramasso. Senhor, não permita, Jesus. Meu Deus, toma pela mão agora, Jesus. Oh Deus, o Senhor foi tão claro nessa noite. Algemas foi quebrada e a porta da graça foi aberta. A tua igreja levantou em clamor e o Senhor abriu essa porta. E nós entendemos, Senhor. Nós entendemos o que o Senhor nos chamou essa noite aqui. No teu particular com a tua igreja. Não permita que nenhum se perca. Olha para os lares nessa noite, Senhor. Visita casas nessa noite. Manda os teus anjos. Que o nosso coração esteja sensível. Oh Deus, nessa noite dê o livramento. Senhor, que o nosso coração esteja rendido a Ti. Nesses 3 dias o Senhor tem tratado com a família. Oh Deus, continua assim. Falando dessa maneira assim, Jesus. Porque sabemos que mesmo que for duras as tuas palavras, para onde iremos nós? Para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tem palavra de vida. Só Tu tem palavras de salvação. Senhor, entra nas cadeias, eu sei que o Senhor entra. O Senhor me buscou lá. E eu sei que o Senhor continua entrando. Entra nos prostíbulos. Entra, Senhor. Entra nas biqueiras dessa cidade. Entra, Senhor, nos lugares, Senhor, que nós muitas vezes nos envergonhamos, mas o Senhor tem piedade, busca. O Senhor ainda entra nesses lugares. Oh Deus, nós te agradecemos nessa noite. Pai, que haja mais oportunidade, Senhor, para nós. Oh Jesus, amém, meu Pai. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome. Aleluia. Aleluia. Você ouviu Deus falar nesta noite? Nós já estamos terminando. Mas eu não posso encerrar este culto sem lhe oferecer uma oportunidade, sem lhe abrir uma oportunidade. E eu gostaria de perguntar, aonde está uma pessoa que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, que deseja aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Levanta a sua mão assim, eu quero orar com você nesta noite. Aonde está uma pessoa para Jesus? Aonde está uma pessoa que deseja aceitar Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida? Você que está aqui em nosso meio, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, a oportunidade é para você nesta noite. Aonde está uma pessoa? Faz assim com a sua mão, nós queremos orar com você, ou por você. Aceitar Jesus, entregar a vida para Jesus, é a coisa mais simples do mundo. A Bíblia, ela revela que se com o teu coração crer que Jesus veio e morreu neste mundo
por mim que sou um pecador, e com a minha boca confessar, eu creio que tu veio e morreu no meu lugar, serás salvo. Mas é preciso que você faça um sinal nesta noite para que nós possamos reconhecê-lo e orar com você. Aonde está uma pessoa para Jesus? Levanta a sua mão. Aonde está uma pessoa para Jesus? Aleluia. Jesus está presente. Aonde está uma pessoa? Nós não vamos insistir. Nós vamos encerrar este culto nesta noite, agradecendo a Deus por esta semana e pelo tudo o que Ele falou conosco durante esses dias. Após o culto, tem ali fora a minha agência culinária mandou me informar que tem um negócio diferente lá. Ele faz um negócio diferente lá, esquisito. Tem um negócio diferente lá. Só que eu vou te dar uma recomendação. Nas últimas 2 vezes, tem um pessoal que ficou aí batendo um papo aí, e quando chegou lá, disse, cadê? Eu disse, acabou. Então, ó, seja esperto. Seja esperto. Crente é esperto. Se você quiser, vai. Se você não quiser, não vai. Tá bom? Nós vamos encerrar. Quero devolver aqui o microfone a quem de direito. Eu retorno aqui ao nosso pastor Messias, e ele fará como aprouve. Foi bom, né, meus irmãos? Foi bom estarmos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não vamos esquecer que nós ouvimos que vamos sair daqui, de dentro da casa do Pai. Estamos no mundo ainda e precisamos ter muito cuidado. Amém? Jesus breve virá e nós queremos subir com Ele. Amém? Graças a Deus. Quero convidar o irmão Elton para orar para o encerramento desse culto e dar a bênção apostólica também. Obrigado. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, na Tua presença nós estamos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito e falado aos nossos corações nessa noite. Saímos daqui alegres, felizes, porque temos ouvido a Tua voz e o Senhor tem falado poderosamente conosco aos nossos corações. Senhor, eu te louvo, Pai, por esta oportunidade que o Senhor concedeu a cada um de nós. E neste momento, Pai bendito, te peço, Pai, que o Senhor leve-nos em paz. Dá-nos uma noite abençoada na Tua presença, que tenhamos uma noite, uma semana de bênçãos na Tua presença, que essa semana seja uma semana próspera, Senhor, nos guarde e nos livra do mal e dos perigos, que tudo, Pai, na nossa vida e através da nossa vida, seja para a glória do Teu nome. Assim nós te pedimos em nome de Jesus e desde já te agradecemos, crendo na vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Levante suas mãos. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. E todos digam amém. Deus abençoe.